Aham. Olá! Olá, boa noite, Mari. Boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem, e você? Bem também. O A nosso luz áudio está tá com boa? retorno? Não, tá tudo bem o áudio. Show. Sua luz também tá. Não sei se você viu, eu estava elogiando a qualidade dos seus conteúdos, do Eu seu, tava vendo. do seu YouTube, a qualidade do áudio, composição de cenário, né? Você é sempre muito cuidadosa com isso, né? Sabe, eu fiquei muito feliz de ouvir, porque eu acho que é a primeira vez que alguém fala, e é algo que eu sempre cuido muito, assim, sabe? E eu não espero esse tipo de retorno. Eu acredito que esse cuidado a pessoa sente sem exatamente dizer de onde ele veio, sabe? Ela sente que eu estou fazendo com carinho, com dedicação, sem perceber que é o cenário que eu mudei, que é uma imagem 4K que eu coloquei. Então, eu fiquei muito feliz de alguém ter reparado e falado: olha que legal, ela usa 4K, ela Daquelas, tem um microfone bom. daquelas centenas de milhares de inscritos lá, eu sou um deles, né? A gente acompanha bastante os vídeos ao vivo, Que certo? bom, fico E é feliz. uma coisa que flui, né? É uma coisa que às vezes, quando tá ruim, a gente não percebe que tá ruim e acaba não consumindo o vídeo. A gente não sabe por que tá ruim, né? Isso, exatamente. Às vezes o vídeo É. tá ruim, o áudio que não tá bom, e aí você fala, que conteúdo ruim, e sai. E na verdade o Uhum. conteúdo era muito bom, a pessoa que não foi cuidadosa em entregar bem aquele conteúdo pro leitor, telespectador, enfim, para quem tá Sim. consumindo aquilo. Mari, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A gente fica Sim. muito feliz aí de poder contar com você. Esse é um projeto de livecast, dessas lives que depois a gente transforma em podcasts para a gente aproveitar. A gente tinha uma visão que tinha muitas pessoas produzindo muito conteúdo bom. Isso estava ficando um pouco perdido, né? Pelo menos para a gente, para o nosso público, as pessoas estavam falando: não estou conseguindo acompanhar, estou sentindo que eu estou ficando para trás. Então é uma E forma que a esse gente foi um encontrou dos aí. motivos que me fez aceitar. Eu estava falando hoje no Instagram que quando começou a história do isolamento, eu fiquei um pouco perturbada, assim, com o tanto de live, tanto de conteúdo novo que estava sendo produzido. Eu falei, não vou me envolver nessa moda, digamos assim, né? Essa galera toda produzindo, eu vou me afastar. Vamos deixar ver essa galera que está produzindo conteúdo novo. E aí, quando vocês vieram com a proposta de, Mari, a gente faz a live, mas a gente vai salvar esse conteúdo, vai virar um podcast, e aí esse conteúdo não se perde em 24 horas, né? A gente vai perpetuar isso para mais pessoas, para mais momentos, e isso foi decisivo para eu aceitar e agradecer esse convite de vocês. Mas foi uma ideia legal mesmo, Mário, porque assim, a gente ia na academia, a gente começava a escutar podcast ali, fazendo exercícios, a gente consumia conteúdo de outras pessoas, e aí a gente parou para pensar, falou, nossa, tem tanta gente fazendo live, né? Por que a gente também não faz isso ficar duradouro? E tem sido legal, tem sido legal. A gente tem feito algumas e tenho certeza que essa vai ser muito proveitosa também. Deixa eu só Vocês falar sabem que eu aqui. tenho dois podcasts, né? Dois canais de podcast. Eu tenho o Casal de Advogados, que é eu e o Marcos, meu sócio marido, e tenho com a Débora, que chama As Advogadas, ou seja, assim, uma criatividade para nome que eu não sei de onde veio. Que também é É, um canal super legal, eu e Débora conversando sobre várias questões da vida envolvendo a advocacia. Adoro podcast, adoro podcast. muito bom. Ô, Mário, a gente teve o prazer de te conhecer no aula, não sei se você vai lembrar, porque tinha tanta gente, você estava na organização, mas a gente com certeza a gente lembra. Mas para quem está assistindo e não nos conhece, né, quero me apresentar rapidamente. Meu nome é Lormino Neto, nós estamos advogando aqui no BSN tem mais ou menos 5 anos, um pouco menos. Meu apelido é Lormes, eu acho que é o que foi mais adotado aí, mas enfim, ambos são difíceis. E você quer se apresentar também, Leila? Eu Aproveita o sou gancho. Leandro Botelho, né? O meu nome é mais fácil, então pode chamar de Leandro e de Neto. Eu acho que é mais fácil de lembrar e das pessoas lembrarem de falar também, né? Lormes fica meio. E agora eu quero entender um pouquinho da Mariana Gonçalves na questão do direito imobiliário, porque eu consumo o seu conteúdo, né? E eu tenho visto assim que as pessoas se formam, até o nosso público também, são jovens advogados, e pensam em direito penal, direito do trabalho, aquelas coisas mais comuns, né? O direito Sim. imobiliário eu acho que ainda é pouco buscado. Eu queria entender um pouco isso e também a questão extrajudicial, que eu sei que você atua, né? Prioriza sempre. Também é outra coisa, a pessoa fala assim, o advogado envolve justiça, já pensa em colocar no pau. E não é bem assim, né? Dá para ganhar dinheiro da advocacia de forma extrajudicial também, né? Dá para ganhar muito dinheiro de forma extrajudicial.
É só saber explorar bem a tua área de atuação, né? Obviamente que nenhuma área o dinheiro cai do céu, nenhuma área. De forma lícita, você vai ganhar muito dinheiro se você não for um bom profissional, se você não realmente fizer o que você ofertou para o seu cliente, o que você contratou com o seu cliente. Mas vê só, o direito imobiliário, eu acho que sim, ele está crescendo muito, tem muita gente brilhando os olhos para o direito imobiliário. Hoje eu vejo, assim, de quando eu iniciei para agora, eu tenho bem mais concorrentes, assim, né, colegas atuando com o direito imobiliário do que quando eu iniciei, né? Então eu acho que sim, está brilhando os olhos das pessoas, ele tem sido mais falado, mais divulgado, mas eu acredito que o fato de ele não ser uma matéria obrigatória na graduação faz com que as pessoas não tenham acesso à informação sobre ele, né? Então elas não conseguem nem saber, tipo, exatamente o que eu vou fazer se eu me especializar nessa área. E aí a gente tem pós-graduação, mas a gente precisa dar um start no amor dessa pessoa lá na graduação para que ela decida por fazer uma pós-graduação, né? Eu entrei na faculdade já sabendo que eu ia atuar com isso, porque eu era corretora de imóveis antes de iniciar o curso de Direito, né? Eu tinha uma imobiliária, então eu já entrei sabendo, assim, eu vou fazer 5 anos, durante esses 5 anos eu ainda me manterei como corretora de imóveis. Assim que eu passar no exame da ordem, eu cancelo a minha inscrição nos quadros do Cresce e vou iniciar o meu trabalho como advogada. Eu passei no 9º período na OAB, e aí, nesse momento, eu realmente cancelei o meu Cresce e comecei a pensar local, estrutura, o que eu ia precisar, como é que eu ia divulgar meu trabalho, enfim, comecei a pensar nisso para concluir a graduação e iniciar logo o escritório. Foi assim que aconteceu. Show, Mari. E essa questão que você começou a ver, você já trabalhava como numa imobiliária, e você já tinha uma noção de local, de onde seria melhor, mas você teve algum auxílio, você começou com um sócio, nós começamos aqui, eu e o Lormes, né, em 2, e assim, sempre tem um embate, né, um debate, né, sobre opiniões, né, eu acho melhor aqui, eu acho melhor isso. Como que foi para você? Você já começou sozinha, ou você teve alguém ali também para dar outros pitacos, outras versões na hora de decidir alguma coisa? Então, quando eu estava na faculdade, no final da faculdade, eu tinha grandes colegas, assim. Então, eu acredito, se eu não me engano, assim, todos os meus colegas próximos da graduação, que éramos um grupo de mais ou menos de 7 a 10 pessoas, todos ficaram na advocacia, nenhum pretendia concurso público. Então, a gente meio que foi conversando, qual parceria, qual sociedade. Então, a gente sentou, assim, eu tive proposta e fiz proposta para várias pessoas, assim, e no final tinha uma colega minha que eu tinha, assim, uma grande admiração acadêmica, ela era realmente muito boa, sabe? E que a gente falou, vamos fazer? Só que naquele momento ela não tinha disponibilidade financeira para fazer um investimento numa estrutura física. E eu, como eu já estava atuando no mercado profissional há muito tempo, e aí eu vendi também os meus 50% da imobiliária para o meu antigo sócio da imobiliária, eu tinha uma grana separada para fazer esse investimento. Então eu fiz esse investimento todo e ela veio numa proposta de sociedade, mas ainda tinha algumas coisas que a gente precisava. Mari? Tem isso. E ela... E a gente decidiu por não continuar juntas, né? Ela seguiu no direito de família, que é a paixão dela, e aí eu segui sozinha no escritório. Como ela não tinha feito nenhum aporte financeiro, como nos 3 primeiros meses não teve nada muito relevante de ganhos do escritório, foi super tranquilo desfazer aquilo que mal tinha começado, e aí eu toquei sozinha o escritório. Mas eu tinha mais noção, né? Eu não saí do colégio e entrei direto no curso de Direito. Eu tentei outra graduação antes, eu tentei fazer Psicologia e aí eu desisti no 3º período. Eu fiz o técnico em transações imobiliárias, então eu tinha, assim, uma história profissional antes disso que fez com que eu tivesse maior feeling de gestão de empresa, né? Para abrir o escritório e tocar ele sozinha. Mas hoje você é sócia do Marcos, né? Que é seu marido, é isso? Isso, então, porque assim... daí quando eu abri o Mariana Gonçalves. Uhum.
E eu fiquei, durante o período que eu estava em Santa Catarina, fiquei ali com o escritório em Santa Catarina sendo só exclusivamente meu. Quando ele me pediu em casamento e a gente decidiu que viria morar em Belo Horizonte, eu falei, ó, preciso abrir um escritório em BH, e aí eu preciso de uma sociedade e tal. E aí a gente foi pactuando todas as questões e aqui ele é meu sócio. Não muda muito da nossa realidade também, porque eu me sinto meio casado com o Leandro aqui também, porque a sociedade ela vai te gerar brigas, discussões, conflitar opiniões mesmo, né? E a gente passa por isso, eu acho que, não vou dizer diariamente, mas semanalmente. Então não deixa de ser um casamento pro filho, que no caso é o BSN que o nosso, né? Sim, mas percebe que, assim, um ponto fundamental da sociedade, minha e do Marcos, era que ficasse muito bem determinada a função de cada sócio. Isso me parece, assim, fundamental, tanto que no meu curso de gestão de escritório e carreira, esse é um ponto que eu bato sempre, assim, de os sócios sentarem e determinarem, sim, funções. É evidente que, em alguns momentos, terão que sentar e decidir junto alguma coisa. Mas na maior parte do tempo fica muito claro quem que vai tomar determinada decisão. Se você confia, então vem comigo, eu vou tomar decisão sobre essa área que é de minha responsabilidade e fica tudo bem. Então, assim, toda a gestão do escritório aqui de BH é feita por mim. Então, o Marcos não vem falar, não vamos comprar isso, não vamos investir nisso. Ele não entra nesse mérito, porque tá sob minha responsabilidade essas questões. Agora, quando eu percebo uma situação muito atípica, daí a gente senta para conversar. Isso minimiza demais os conflitos. Demais. Muito bom. E assim, por mais que esteja, né, que você está na gestão, confiar e aceitar que mesmo que você erre, tudo bem, você é responsável. Exato. E comprar a sua ideia, né? Porque às vezes a pessoa, você é responsável, mas na hora que acontece alguma coisa, a pessoa já assume de novo a sua própria opinião e não compra a ideia da outra, né? Isso faz muito sentido mesmo. Você estava falando, Mari, de uma sócia que não tinha dinheiro, né? Tem uma história que a gente sempre gosta de falar para os nossos seguidores, né? Uma história não, um insight, né, que a gente teve, que é o seguinte: as pessoas saem da faculdade, faz 5 anos de direito e simplesmente rompem, né, no último ano da faculdade, rompem qualquer investimento na sua carreira, rompem qualquer tipo de aporte, né, financeiro e se lançam no mercado de trabalho para conseguir ganhar dinheiro. E a gente sempre fala que a faculdade de Direito não são só 5 anos, né? A gente gosta de estender, a gente gosta de falar para as pessoas assim, estende por 7 anos, né? Coloque na sua cabeça que você vai ter que gastar ali, por exemplo, o valor da sua mensalidade na faculdade por mais 2 anos para você criar uma atração de clientes, né? Criar uma atração de processos. Porque simplesmente você sair e, diferente do médico, né? Que o médico faz a medicina, sai da faculdade e já consegue dar alguns plantões e receber um valor legal, considerável, que dá para subsistir, né? O advogado, dependendo, ele cai num escritório ali que paga muito pouco, trabalha muito e acaba se frustrando com a profissão, né? Então, assim, isso é uma coisa que a gente vê bastante. O que você pensa aí do investimento pós-faculdade, do aluno mesmo estar disposto a continuar investindo, né, na sua carreira, na sua profissão, que tem tanta gente, né, que faz 5 anos de advocacia e simplesmente não utiliza, né, para nada porque faltou esse tempo de maturação. Então, hoje eu até coloquei lá no grupo do Telegram, essa semana é a semana que a gente está falando sobre área de atuação. E aí eu estava falando sobre investimentos, assim, porque você precisa... não, na verdade é o áudio que vai amanhã, ou depois de amanhã no ar. Hoje foi o do nicho. Hoje foi escolher a área, e daí eu falo, tá, e agora que eu escolhi, o que eu faço? Investimento, né? Investimento de tempo e de dinheiro, não tem jeito. Eu conto assim de uma mentoria que eu dei para uma aluna minha, que ela falou assim, eu atuo com direito imobiliário, Mariana. Eu sou advogada de direito imobiliário. Eu falei, que bom. Você fez pós? Não. Você fez algum curso? Não. Você tem algum livro de direito imobiliário? Não. Mas eu gostaria de atuar com isso. Bom, gostar e querer é uma coisa totalmente diferente. Existe um grande abismo para ser, né? Para que eu seja um advogado que eu quero, que eu gosto, eu preciso investir tempo e dinheiro. Não tem como. Você tem que fazer curso, você tem que fazer uma pós, você tem que dedicar em eventos, você tem que ter livros. É fundamental.
Por quê? Quando você pergunta para uma pessoa dessa, tá, e o que que você faria se você tivesse agora um cliente entrando aí no teu escritório para comprar um imóvel de R$ 500.000? Qual seria a primeira coisa que você faria? Ai, não sei. Pois é. Então você não é. Você não é. Você gostaria de ser. Então o investimento é realmente assim fundamental. E uma coisa que eu falo muito no curso de gestão é decisões mal tomadas lá no início da carreira são essenciais para que você seja um profissional fracassado e frustrado. Às vezes, o advogado que você encontra, que tem aí 5, 10 anos de carreira e fala assim, advocacia é uma porcaria, advocacia não dá dinheiro, advocacia é estressante. Ele é o profissional que lá no começo, assim que ele saiu da graduação, ele fez péssimas escolhas. Ele não quis ir para um escritório que pagava pouco, mas que ia dar um monte de contato, ia dar um monte de experiência. Ele não quis se submeter a bater ponto em determinado escritório. Enfim, ele não quis aprender. Ele saiu da faculdade, muitas vezes de nariz empinado, falando, eu sou advogado. Agora vocês vão ter que me pagar muito. Mas o cara não trazia nenhuma contrapartida que merecia o pagar muito. Merecia ser bem remunerado. Então, tem que tomar esse cuidado. É o seguinte, você comentou que tinha uma moça que gostaria de atuar no ramo de direito imobiliário, só que ela não tinha um livro sequer. Aí isso fez lembrar um pouco da nossa situação aqui também, que a gente escolheu a área de atuação mais voltada para o direito do trabalho, por causa de uma história interessante até, que o Leandro, na graduação, ele pegou uma única DP ali, que foi de direito do trabalho, foi aonde despertou ele para poder se apaixonar pela área, estudar, se dedicar. Aí ele conseguiu passar na DP, depois pegou amor, tirou 10 na OAB, na segunda fase, direito do trabalho, e foi aonde a gente escolheu esse ramo para o escritório. Foi mais por causa dele, naquele momento eu recém-formado, estava um pouco em dúvida, a gente acabou pendendo para essa situação. Eu queria saber de você, dessa questão de escolher uma área de atuação, o que você indicaria, como que você vê? Porque tem muita gente se vendendo pela área do momento, tal área dá dinheiro, a gente até comentou isso em outras lives. E a pessoa acaba, agora o direito do trabalho está na moda, porque por causa da crise do corona, vou atuar nisso, mas ela não gosta. Então, assim, fica pensando só em dinheiro, isso não é certo, concorda? Eu penso que existem alguns pilares para essa decisão da área de atuação. O primeiro deles é realmente ser uma matéria que você tem tesão por estudar. Sabe, aquela matéria que você adora, que você gosta de comer o livro, de tanto que você gosta daquele assunto, enfim. E aí, de verdade, não precisa ser aquela coisa assim, eu amo direito do trabalho num todo, eu amo cada pedacinho. Não, eu adoro direito imobiliário, eu amo direito imobiliário, mas eu não gosto de ações possessórias, não gosto de reintegração de posse, uso capião, agora que ele virou extrajudicial, agora, né? Enfim, tá ok, mas não é a minha paixão. A minha paixão é realmente os business imobiliários, né? Contrato, incorporação, locação, é isso que eu amo fazer. Então, assim, a primeira coisa, você tem que ter tesão naquela área. Afinal de contas, você está fazendo um investimento que provavelmente você quer que seja até o final dos seus dias na advocacia. Ninguém inicia uma área de atuação depois pensando em mudar. Se está pensando nisso, está errado, está começando errado. Então, tem que ser aquela área que você fala assim, faria isso até o último dia da minha vida, né, como advogada. O segundo ponto que não dá para esquecer essa área tem demanda? Porque, de verdade, não faz sentido nenhum eu, por exemplo, aqui em BH, querer abrir um escritório de direito aduaneiro com clientes locais. Sim. Não faz sentido, né? Então, eu preciso ter uma demanda. Né? Eu quero trabalhar com incorporação imobiliária e aí eu vou para uma cidade do interior, de algum lugar, que não tenha nenhum prédio. Que o plano diretor lá nem aceita. A construção de mais de 3 pavimentos. Errei? Não tem demanda. Então, a demanda é importante. E é importante você pensar, sim, o quanto você vai ser remunerado naquela área. Por exemplo, meu sonho é trabalhar com direito de ONGs. E aí eu sei que a remuneração, os honorários disso é muito baixo. Ele é compatível aos meus sonhos e objetivos pessoais? Porque a minha área de atuação, ela tem que conversar muito bem com o que eu quero para a minha vida pessoal. Onde eu quero morar, o carro que eu quero ter, o investimento que eu quero fazer, a escola dos filhos a escola que eu quero colocar meus filhos. Isso tudo tem que estar em conjunto, ele tem que estar em harmonia
né? Porque senão você pode até ser muito bem realizado profissionalmente trabalhando com direito para ONGs. Mas a tua vida pessoal vai ser um fracasso no sentido de que você não vai conquistar as coisas que você almejava, que você escreveu no caderninho que você queria conquistar. Então é tudo uma conversa de entender exatamente onde é que é o ponto de equilíbrio, encontrar e aí trabalhar nele. Eu, por exemplo, tenho outra área de atuação assim que brilha demais os meus olhos, que é, por exemplo, o direito de família. Brilha meus olhos, mas eu sei que é no direito imobiliário, que brilha mais do que o direito de família, que eu vou conseguir ter a vida que eu almejo ter. Então, é todo esse ponto. Não que direito de família não dê dinheiro, tá, gente? Não é isso, porque tem diversos familiaristas muito bem-sucedidos financeiramente também. Mas o que eu falo é o ponto de equilíbrio, né? Qual a área vai me dar a possibilidade da rotina que eu quero? Eu não gosto de processo, eu não gosto de litígio. Eu gosto de trabalhar com extrajudicial, então não me coloca para ser advogada processualista, porque eu não vou ser feliz nessa área. Então, é sim um ponto de equilíbrio, não pensar só no dinheiro, mas de modo algum esquecer dele. Não pode esquecer dele, porque ele é importante sim. Só que focar só no dinheiro não vai fazer de você um profissional com tesão para trabalhar e ser aquele cara destaque na tua área de atuação. Não é duradouro, né? O que começa Não. ali com uma coisa, o fogo uma hora apaga, né? Se não for exatamente isso, não tiver o tesão ali de estudar sempre, o fogo uma hora vai acabar e você vai perder o gás. Você estava falando, né, Mari, da pessoa que queria ser advogada no setor imobiliário, né? E não tinha não tinha buscado uma capacitação. As pessoas buscam muito, né, o imediatismo, né? As pessoas querem começar a fazer alguma coisa e isso tem que ser rentável num prazo de 3 meses, né? Se em 3 meses isso não trazer resultado, não funciona. E aí, entrando um pouquinho, né, Tadinho. Então, exato, pra gente aqui, né, que a gente fala mais com esse público recém-formado, eles têm um pouco de dificuldade tanto na produção do conteúdo, né? Aqui pro Instagram, que a gente sabe que tá ainda mais difícil, né, por conta da entrega, por conta de algumas seccionais não permitirem o patrocinado, enfim, é difícil construir uma autoridade na internet por tudo. E as pessoas têm esse anseio de que seja tudo muito rápido. Quanto foi o muito rápido? Quando foi que você percebeu que, poxa, agora eu estou no caminho certo e eu só preciso manter o que eu estou fazendo porque eu estou na direção correta, né? Porque as pessoas realmente querem as coisas para ontem. Quanto tempo demorou o seu para ontem? Eu percebi, olha só, eu comecei com o blog Mariana Gonçalves assim que eu saí da graduação. Então, assim, saí da graduação em julho. Em agosto chegou a minha carteira da ordem, aí eu abri o escritório, que já estava, tipo, em obra, acho que demorou uma semana depois para acabar a obra mesmo, e abri o escritório e não entrou ninguém, e eu achei que ia ter um monte de gente, e não foi do jeito que eu imaginava. Aí eu falei, o que eu vou fazer agora, com esse tempo todo que eu tenho aqui? Não posso sair colocando panfleto no sinal, porque, né? É bastante vexatório para uma advogada. Sim. E totalmente contra o nosso código de ética e disciplina. Aí eu falei, vou ficar estudando direito imobiliário, que é o que eu estou podendo fazer agora, vou fazer um curso de incorporação e vou escrever meus resumos. E aí eu montei o blog. E o que aconteceu? Eu acabava tendo periodicidade na produção de conteúdo no blog pela ausência de cliente. Então, sei lá, toda semana tinha conteúdo. Por quê? Não tinha cliente, então tinha tempo. Motivada pelo ócio. Motivada pelo ócio. Mas saiba que, Mariana, então foi simples assim pra ti. Não, porque a maioria dos meus colegas tinham o mesmo ócio do que eu e preferiram usar o ócio olhando Facebook. Eu tinha colegas advogados que eles levaram o videogame para o escritório que eles abriram. Espaço Google. Então, a gente assim, também tem um colega que pensava dessa forma. Ele tinha essas duas opções. Sentar e escrever sobre aquele assunto e divulgar para a galera e para o Brasil inteiro, ou jogar videogame. Eles jogaram videogame. Pois é. Né? Não tiveram os resultados que eu tive. Eu fiz o blog.
E no blog, no começo, gente, era assim, minha mãe, meu pai, um amigo ou outro entrando para ver. Uma visibilidade, nada. Mas eu sabia que era uma construção. 2 anos depois de abrir o escritório e o blog, eu fui contratada para o meu primeiro grande contrato de 6 dígitos. Foi com 2 anos, foi com 2 anos de advocacia. E foi um inventário extrajudicial, que na verdade, não, a minha área de atuação não é sucessões, nem família, nada disso, mas eles estavam muito bem resolvidos quanto às questões sucessórias e de família daquela sucessão de patrimônio. Eles precisavam de um advogado de direito imobiliário para entender melhor como é que aquele patrimônio ia ser administrado, como é que ia ser feita a transferência daquele patrimônio para cada um deles. Então, eles precisavam de alguém técnico na parte imobiliária. E aí, me contrataram para fazer isso. E a decisão deles de contratar a Mariana Gonçalves para fazer esse inventário foi de uma indicação. Primeiro, foi uma indicação start, assim, de uma cliente que era, na verdade, cliente do escritório que eu estagiava. E ela indicou a estagiária. Ela falou, eu acho que ela já é advogada, né? Procura ela. Sim. E aí indicou a mim. Mas ninguém vai lá e contratar, vou contratar essa estagiária, essa pessoa que era uma estagiária. Não, eles foram para a internet procurar por mim. E aí eles encontraram o blog. Encontraram o blog. E sem então, contar, assim, né, Mari, naquele momento, eu fiquei muito contente porque eles não me encontraram no Google como era a minha expectativa já em 2 anos de blog. Eu falei, não, as pessoas já estão me encontrando pelo Google. Isso é interessante. Procura lá, advogada, direito imobiliário Itajaí, Santa Catarina, já está começando a me encontrar. Não, na verdade, eles foram para ver o que eu jogava aí nas redes sociais. E eles encontraram um blog e perceberam que, de fato, eu falava só sobre direito imobiliário. E aí marcaram uma reunião. E obviamente que a internet não faz tudo sozinha. A internet te dá um auxílio, te dá um empurrãozinho. Quando o cliente vem para a reunião, você precisa sustentar. Né? Exatamente. Porque ninguém vem. Era um patrimônio de muitos milhões. Muitos milhões. Eram 55 imóveis deixados pelo falecido. Então, assim, ali naquele momento eu precisava saber falar muito bem de imóvel que estava localizado em área de marinha, eu precisava saber falar sobre apartamentos que estavam só com contrato de compra e venda, de imóvel rural, eu precisava saber de imóvel. E aí eu sustentei porque eu tinha conhecimento, não porque eu queria ser advogado de direito imobiliário. Sim. É porque de fato eu era advogado Você de direito imobiliário. e o próprio produzir, né, matéria no blog é algo que te mantém estudando, Nossa, né, te mantém ali em demais. contato. Porque isso, produzir conteúdo, né, é o que a gente fala, a gente está plantando ali algumas sementes. Né, a gente não sabe qual delas vai vingar e quanto é o tempo, né, que isso vai demorar. Mas com certeza você está plantando. Uma hora ou outra alguém vai ver, né, essa semente vai brotar e isso vai acabar te trazendo resultados. Por isso que a gente sempre gosta do longo prazo. Jamais que o meu né? primeiro post do blog eu imaginava que em 2 anos ele seria tão importante para o contrato de 6 dígitos. Jamais. Né? E você mas gravava eu insisti. Vídeo, ó, eu comecei a gravar o vídeo, acho que foi também no primeiro ano da advocacia. Não, com certeza foi no primeiro ano da advocacia. Primeiro ano? Foi. Que a minha irmã veio e falou assim, vamos, já que você tá com blog e tudo, tá começando a fazer palestra, porque eu fui pedir para palestrar. Hoje as pessoas me convidam para palestrar. Sim. Mas no começo eu implorava por 5 minutos de fama num palco para alguém que quisesse me ouvir, sabe? Eu bati na porta de várias pessoas falando assim, eu tenho conteúdo muito legal para essa galera, deixa eu palestrar para vocês. Porque eu sabia que aquilo ia ser importante e que um dia alguém me pagaria pelas palestras. Mas naquele primeiro momento, não. E aí a minha irmã falou assim, poxa, você tá aí querendo palestrar, tá querendo dar curso e tal. Vamos abrir um canal no YouTube. E aí a gente abriu o canal no YouTube. Que tem já aí quase 5 anos. Sim, entendi. E nessa questão de produção de conteúdo, Mara, eu queria saber um pouco mais o que você pensa a respeito. Por exemplo, na quinta-feira a gente fez uma live também com o professor Rafael Lara, que ele até gerou um pouco de comentário, perguntando, colocou em pauta para as pessoas comentarem, né? Será a favor ou contra?
Se o patrocinado, as pessoas também apoiavam o patrocinado, porque parece que tem lugares que pode e lugares que não pode, né? Por exemplo, Pergunta polêmica que você tá me fazendo, hein? Eu tenho uma opinião muito forte sobre isso. Mas assim, é a sua opinião. Você é a favor, você gosta, ou você acha que realmente é uma coisa que assim, tá ficando muito comercializado? Tá. Enfim, a nossa opinião. No meu então, ponto de vista, eu nem vou ouvir a opinião de vocês pra gente não entrar num duelo, num confronto aqui. Então tá. No meu ponto de vista, de acordo com o nosso atual Código de Ética e Disciplina, não é possível patrocinar conteúdo. Eu nunca patrocinei conteúdo do meu blog, conteúdo jurídico. Nunca. Entendo que não é, porque é como se eu estivesse mandando uma mala direta para quem não me pediu por essa informação. Então, ou a gente muda o Código de Ética e Disciplina, e aí eu super concordo, não é que eu acho errado patrocinar, não. O que eu acho é, hoje, patrocinar não é compatível com o que fala o Código de Ética e Disciplina. E eu tenho que respeitar. Concordando ou não, eu tenho que respeitar a norma. Então, no meu ponto de vista, não é possível patrocinar, tá? Acho que deveria? Acho sim, que a OAB tem que entender como é que o mercado está funcionando, que a advocacia mudou, que os consumidores do tipo de serviço que a gente oferta mudaram, né? Então, que deveria analisar essa situação toda e pautar assim, não, mas a gente não pode nem ir tanto ao céu, nem tanto ao chão, vamos fazer algo que seja viável para os advogados, para que o jovem advogado tenha condições de competir um cliente com um advogado já maior, enfim, eu acho sim que tem que mudar. Mas enquanto não muda, não há possibilidade de patrocinar conteúdo de advogado, de advocacia, tá? E é possível, hoje eu tenho um site que tem um número de acessos diários muito bom, o Mariana Gonçalves, né? Que o Mariana extremamente qualificado, né? Porque se está no seu site é porque realmente tem interesse por você, pelo seu trabalho, enfim, né? Eu tenho 2 blogs, né? O Minuto de Direito, que conversa só com advogados e acadêmicos, e tenho o Mariana Gonçalves, que é o meu primeiro blog falando só de direito imobiliário. O blog Mariana Gonçalves não é de seguidor fiel, assim, não é de leitor fiel. A pessoa não fala assim, eu sigo. Tem, obviamente, um percentual lá de pessoas que provavelmente são construtores, corretores de imóveis, que estão lá frequentemente porque vivem aquilo e aí precisam se atualizar. O Mariana Gonçalves, ele é, por grande parte dos leitores diários e mensais, é acessado por pessoas que procuraram uma dúvida na internet e encontraram a resposta no blog. Então, é possível, de forma orgânica, você distribuir conteúdo de qualidade, relevante e converter aquele leitor num cliente, desde que você tenha técnicas para isso, né? Então, é possível, sim, sem precisar patrocinar. E aí, eu não desrespeito nenhuma norma do nosso Código de Ética e Disciplina. Não há desrespeito algum. Eu estou produzindo conteúdo informativo e ele está lá paradinho. A pessoa entra no Google e encontra, ou a pessoa entra no meu link e encontra informação. Não sou eu esfregando na cara dela num patrocinado. E foi assim, de forma orgânica, né, que apareceu o contrato de 55... O contrato não, né? O inventário, né? 55 milhões. A questão, né? Não, 55 imóveis. Imóveis, perdão. A questão que fica evidente assim é que parece, né, para algumas pessoas que debatem o uso do patrocinado ou não, que isso é a salvação, né? Ou o advogado vai fazer o patrocinado ou não vai ter mais advocacia. Então a gente também acredita que não é bem por aí, realmente, porque não adianta nada a gente mostrar o nosso conteúdo ou alguma coisa para alguém e a gente não ter, né, por dentro ser oco, né? Então assim, tudo tem um trabalho que deve ser feito, deve ser nutrido, né? Tanto no Instagram, no blog mesmo, que é algo extremamente 100% orgânico, né, na maioria das vezes, e o próprio site, né? Então, assim, a gente não defende que o patrocinado é a salvação, né? A gente gosta bastante dos patrocinados, a gente defende que tenha, mas que o advogado não pense nisso como ou é isso ou estamos fadados ao fracasso. Não é bem por aí. Até porque pagar um patrocinado, qualquer um paga. Chamar um fotógrafo, fazer uma foto bonita do seu escritório, sua, uma arte bonita de um conteúdo e jogar um dinheiro no Google, sério, qualquer um faz. Perdão da palavra, qualquer idiota faz. Sim. Agora, a hora que essa pessoa que
nossa, que fotos, que assunto, que legal. Até o conteúdo você não precisa fazer, você pode contratar aí um escritor, um conteudista qualquer que você compra dele o conteúdo, ou seja, você comprou tudo e patrocinou. E aí começa a chegar um monte de gente gostando daquele conteúdo que você não fez, que você não estudou, e começa a chegar e ligar para o teu escritório e marcar uma consulta com você. Aí você fica ali na consulta como? Gente, patrocinado e não assina contrato de honorários. Não assina. Por isso que a gente defende realmente essa produção, né, Mari, de conteúdo, porque a gente sabe. Mas eu acho que o código tem que mudar. A gente tem até visto, né, algum movimento, né, de vai mudar. De fazer essas alterações. A gente espera que tenha, né, porque assim, isso é bom inclusive para nós, né, para os advogados bons, claro, né, que produzem conteúdo legal, até para ter uma parametrização, uma régua, né? Falou, ó, isso aqui pode e todo mundo faz igual, do que os que fazem certo muitas vezes são punidos por aqueles que simplesmente anunciam de forma indiscriminada, né? Esse assunto é bem polêmico mesmo. Eu gostaria, assim, e acredito que é utópico, mas eu gostaria muito que fosse analisado pela ordem com muito cuidado essa questão, porque eu penso de verdade que a ideia da questão da publicidade é trazer os jovens advogados e aqueles advogados que não têm até tantos recursos financeiros logo no começo, enfim, ali depois de alguns anos da carreira, mas que eles tenham com uma nova redação da parte da publicidade a possibilidade, a oportunidade de competir de igual com grandes escritórios e grandes advogados. Porque hoje aí espalhado pelo Brasil, a gente tem incríveis advogados escondidos dentro dos seus escritórios que eles não conseguem alcançar a visibilidade. Então essa seria, no meu ponto de vista, o que a ordem deveria visar, né? Tipo, como é que a gente vai fazer que haja uma disputa mais justa, mais igualitária entre esses advogados que não têm tantos recursos, os advogados que têm muitos recursos, que já têm muito nome, enfim. Mas acho infelizmente, acho um pouco utópico, até porque a gente sabe que quem decide isso não está pensando justamente nisso, né? Não tá nem pensando muito nisso, né? O que é uma pena. Mas, tá aí. Mas já que a gente entrou nesse assunto, então, assim, para fugir um pouco da polêmica e ajudar mais quem está assistindo, por exemplo, o jovem advogado, ele começou agora, tem essa diferença social, igual você comentou, entre pessoas e tudo mais, financeiramente. Qual seria a dica que você daria para quem está começando a advocacia e sabe que não vai cair cliente do céu, não é uma fachada necessariamente que vai fazer você ganhar clientes, pode até ajudar um pouquinho, mas coisa mínima, né? Então, assim, qual seria a dica que você daria para quem está começando, diante dessa diferença de classe social e tudo mais? Não tenho dinheiro, quero começar, Mara, o que eu faço? Eu penso que a produção de conteúdo ela é de graça, né? Você não precisa necessariamente montar um blog. Eu montei o blog, mas e me custou na época, me lembro muito bem, o dólar não estava a esse preço, mas me custou $60 montar o meu blog Mariana Gonçalves. Eu comprei um template, dava para montar mais barato, mas eu montei um template, eu queria o marianagonçalves.com.br, enfim. Foi isso que me custou para montar o site. Mas, por exemplo, a página do Jus Brasil é super bem ranqueada pelo Google e tá lá de graça. Sabe? Quem fala assim, eu não faço porque eu não tenho dinheiro para montar um blog. Não venha com essa desculpa, né? Produz conteúdo e posta lá. O próprio LinkedIn hoje tem uma aba só para que você escreva artigos. E não é artigo científico, é conteúdo, né? E você pode colocar lá. E existem várias estratégias para você demonstrar. Por exemplo, o Facebook é um bom lugar para você captar cliente. Mas a captação de cliente, gente, não é um Ctrl+C, Ctrl+V de algum conteúdo que você fez e jogou lá no Facebook. É realmente engajar aquelas pessoas, é conversar. Se você tem tempo, pensa que você não pensa assim, eu vou fazer o que a Mariana está fazendo hoje. Porque o que a Mariana está fazendo hoje é o que ela faz hoje, não é o que ela fez quando ela estava na tua situação. Né? Quando eu estava nessa situação de sem cliente, o meu trabalho era um trabalho super de formiguinha. Eu produzia um conteúdo e pensava numa pessoa, falava, aquele corretor daquela imobiliária uma vez me falou isso.
vou mandar aqui no WhatsApp dele uma conversa. Oi, fulano, tudo bem? Ô, naquele caso que a gente conversou, aquele dia que a gente se encontrou no mercado, então, ó, tá aí o link de um conteúdo que eu produzi. Sabe, é um trabalho formiguinha no começo. Não queira sair da faculdade e ter um cliente, você ser do Rio Grande do Sul e você quer um cliente lá do Acre. Calma. Vai devagar, vai criando e cultivando a rede de relacionamentos próxima que você tem, e aí depois você vai crescendo. Tem gente que quer construir o último andar do prédio antes de construir a fundação. Né? Então, no meu ponto de vista, quem está começando produzir conteúdo é essencial, eternamente. Eu sei que eu serei produtora de conteúdo até o último dia, porque como a gente conversou ali, a produção de conteúdo torna o meu cérebro sempre mais ativo, torna eu sempre uma profissional sempre mais atualizada e antenada com tudo que está acontecendo com a minha área. Então, eu vou produzir conteúdo para sempre, mas também cuidar com esse papel de formiguinha, de aos pouquinhos, ao teu redor, produzindo, divulgando para pessoas específicas, e isso vai fazer naturalmente você crescer. Obviamente, procurar dar palestra é sempre muito interessante. Eu sou do mercado imobiliário. Poxa, percebe se na tua cidade tem corretores de imóveis que se encontram, que se reúnem para debater determinado assunto. Vai lá e propõe para eles uma palestra de graça. Vamos falar aqui sobre matrícula de imóvel, a importância de pegar uma matrícula de imóvel atualizada, uma certidão de TRTO antes de fechar um contrato de compra e venda. Te disponibiliza para conversar com esse pessoal. São possíveis clientes em que você tem ali a oportunidade de expor o tanto que você é competente naquele assunto que você diz que é, né? Sim. Mário, o que a gente gosta de falar aqui é a questão do conteúdo, que a gente sempre fica falando, né? Disso de conteúdo. Eu fico pensando, pessoa que acabou de sair da faculdade, nossa, conteúdo, preciso fazer conteúdo. E a gente gosta de traduzir aqui conteúdo para relacionamento. Você precisa construir relacionamento através do seu conteúdo, dos seus posts, do material que você produz, você precisa se relacionar. Não adianta nada você simplesmente fazer um conteúdo e não criar uma proximidade, né? Não criar uma conexão com o seu prospecto, com aquela pessoa que você pensa em atender. Então, traduzindo tudo que você falou aqui, o que fica mesmo é que você deve fazer isso, mas pensando em gerar um relacionamento. Que só a partir de relacionamento é que surgem negócios, né? Que surgem contratos assinados. As pessoas geralmente compram ou fecham contratos de pessoas que ela tem confiança. E quando você não tem confiança, é preciso você construir, né? Quando você começa ali um relacionamento, no primeiro dia que você conhece a menina ou o rapaz, você não pede para casar com ele, né? É preciso você construir esse relacionamento. E o marketing de conteúdo, a nossa produção aqui para a internet, vai de encontro a isso também. É preciso você ir ali cultivando para que lá na frente você consiga assinar o contrato e casar, né, com aquele cliente. Então, pensando sempre nisso no conteúdo. Deixa eu puxar outro tema aqui também, Mari, que você... Posso concluir sobre isso? Eu quero concluir sobre isso. Porque, assim, a gente também fala da obesidade intelectual, né? Que, para quem não sabe, é aquelas pessoas que estudam demais, se especializam demais, mas não colocam em prática a maioria dessas coisas. Então, assim, é interessante também que não só produzam conteúdo, não só escrevam, mas também tente praticar, tente colocar aquilo em prática. Você tem que estudar, você tem que produzir, mas você tem que tentar atuar. Você tem que perder o medo, porque é só na prática que você vai perder o medo. E assim é na carreira de qualquer pessoa. Um advogado não é diferente, né? Na sua primeira audiência você vai lá suando frio, mas na segunda, na terceira você vai perdendo medo, nem que for com diligência, correspondência, né? Sim. É interessante também a pessoa sair do comodismo ali, da obesidade intelectual e começar a praticar aquilo que ela estuda, aquilo que ela escreve, né? Aprender a andar de bicicleta, né? Eu sempre gosto das analogias, né? Aprender a andar de bicicleta não é escrevendo que você vai aprender, né? É preciso você pegar ali e começar a pedalar e tá sujeito, inclusive, a cair, né? Ter umas escoriações ali, né? Então faz parte de todo caminho, todo percurso, é preciso você se arriscar. Mário, seguinte, a gente sabe aí que você é a rainha das planilhas, a rei da gestão, a estreia para você, o tutorial é feito por você, tudo você que manda das ferramentas. Me fala aí como conseguir planejar com tanta antecedência. E uma coisa que, assim, falo de mim, né? Eu até planejo, chega no domingo e falo, nossa, tô com a semana planejada. Aí na segunda-feira, se alguma coisa sair do contexto, pronto, eu já não consigo cumprir tudo aquilo que eu tinha planejado ao longo da semana.
tem cura isso aí? Como você consegue planejar tanto assim e ter tudo esquematizado? Que isso facilita, mas é muito difícil, né, que as pessoas sigam. Como que você faz aí para implementar essa gestão muito organizada do seu escritório, tanto na sua vida aí pessoal, né, que você tem horário para tudo, né? Eu organizo muito, muito, muito. Assim, eu funciono muito bem organizando as coisas e eu me sinto muito feliz quando eu me percebo produtiva, quando eu me percebo eficiente. Então, essa é uma característica minha, né? Não significa que essa é uma verdade absoluta e que todo mundo tem que fazer exatamente isso, né? Eu gosto, o primeiro ponto que é importante é assim, centralizar todas as tuas tarefas numa única ferramenta, né? Então, assim, se eu tenho que fazer isso, aquilo, eu vou colocar tudo no mesmo lugar. Hoje eu vejo muita gente se perdendo porque coloca um pouco numa agenda de papel, um pouco no Astrea, um pouco na agenda do Google, um pouco no bilhetinho. Aí vai dar ruim, né? Outro ponto fundamental é que você saiba analisar os percentuais de cada coisa que você vai colocar diariamente na sua agenda. Então, assim, primeiro ponto, imprevistos acontecem, certo? Na tua semana sempre vai ter um imprevisto, ou não? Sim, com certeza. Sempre. Então já não é mais tão imprevisível. Sim. Você só não sabe o que é a bomba que virá. Exato. Você não sabe o que é e quando. Mas você Sim. sabe que ela vai vir. É natural que ela venha. Então, na tua agenda, você tem que separar um percentual de tempo para o imprevisto previsível. Geralmente, você coloca uma sugestão minha, geralmente você coloca ele na quarta-feira. Mas vai depender muito da tua área de atuação. Sim. Tá? Para os familiaristas, é bom deixar na segunda. Porque a bomba sempre estoura final de semana, pai que não entrega um filho, sim. Deixa na segunda. Mas para os outros profissionais, quarta-feira é sempre um bom dia. Mas ele não precisa ficar fixo lá, né? Não quer dizer que vai acontecer o imprevisto na quarta-feira. Mas quer dizer que eu tenho um horário na minha agenda calculado para o imprevisto. E aí, se acontecer na segunda, eu vou remanejando a minha agenda. Eu não lotei a minha agenda de segunda a sexta, porque se eu loto ela de segunda a sexta e aparece um imprevisto na terça, ferrou. Tem uma margem de erro aí. Então eu tenho uma margem de erro. E a outra questão é distribuir muito bem os percentuais. O que é urgente, o que é importante e o que é circunstancial no teu dia a dia. E aí, livro, né? não queira... Tempo, né? Exatamente. Eu tentei ler, eu preciso ler de novo, mas porque... Precisa. Precisa. Muito bom mesmo, assim, fala exatamente, estou lembrando de você falando. Ele foi fundamental para eu ajustar a minha agenda. Eu ajustava muito errado, assim. E isso fazia com que... Ajustar errado faz com que ou algumas pessoas fiquem frustradas porque não deram conta, e aí tudo vai virando uma grande bola de neve, ou que você se sacrifique de uma forma não inteligente para cumprir aquela agenda. Por exemplo, você coloca lá várias coisas extremamente importantes e urgentes na segunda e você não dá conta. Deixa eu só tirar o fone. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. E aí eu coloco um monte de coisa na segunda e aí... Obviamente é humanamente impossível de concluí-las, porque o papel aceita tudo. Você escrever que vai fazer isso e aquilo aceita, mas as horas à tua disposição, não. Então você precisa entender até o limite. Qual o percentual de coisas importantes que eu vou colocar aqui? No dia de hoje, amanhã, na quarta e na quinta e na sexta. Né? Outra coisa que é extremamente importante para você conseguir seguir a tua organização é um autoconhecimento. Esse é fundamental. Você entender como o seu corpo e a sua cabeça funcionam no decorrer do dia. Deixar as tarefas... funcione muito bem de manhã, a quem funcione muito bem à tarde. Então, se eu fico muito bem, se o meu cérebro está muito bom, eu estou muito ativa de manhã, eu coloco essas tarefas que dependem da minha capacidade intelectual para fazer de manhã. E no período da tarde, eu coloco aquelas tarefas que não são tão importantes, como, por exemplo, emitir uma nota fiscal. É uma tarefa minha do escritório. Mas é super mecânico, né? Eu não vou gastar o meu melhor
período, que é de manhã, que o meu cérebro tá assim afiado para emitir uma nota fiscal. E aí no período da tarde, que eu tô lá sonolenta, que eu não tô funcionando muito bem, Depois aí do eu vou almoço. querer, depois do almoço, aí eu vou querer escrever um contrato de compra e venda. Não tem Aí, como. por exemplo, um contrato de compra e venda que eu poderia ter feito durante 1 hora no período da manhã, eu gasto 3 horas no período da tarde. Então, Sim. o autoconhecimento é fundamental para a organização. E aí, onde as planilhas também de autoconhecimento entram, né? Porque eu tenho planilha para tudo. Pra Então, tudo, vi. eu fui analisando e planilhando como é que era o meu comportamento. O que eu como que me faz melhor, né? Que tipo de almoço me deixa mais tranquila para o período da tarde. Nossa, Né? até a alimentação. A alimentação é extremamente importante, porque, por exemplo, tem gente que come carne vermelha no almoço, ou come uma feijoada na sexta-feira, meio-dia, né? E aí, pronto. Aí, mas colocou na agenda que ia fazer um contrato no sexta-feira à tarde. Depois do rodízio. Então, assim, ou você não come a feijoada, porque você sabe que tem um compromisso e come algo que deixa o teu cérebro mais tranquilo, o teu corpo mais adequado para aquele serviço, ou você não marca nada para sexta-feira à tarde, nada assim intelectual. Então, o autoconhecimento é extremamente importante para que você possa concluir todas essas tarefas que você precisa fazer. Muita gente se frustra porque quer, né? Você já sabe, que nem o Leandro falou, depois de um rodízio numa sexta-feira, não tem como você colocar a tarefa mais difícil, porque dificilmente você vai render. A Núbia colocou assim, a Núbia Gonçalves colocou. E quando tem filhos, como organizar isso? Eu tenho filhos. Nossa, aí triplica, né? Coloca... A marca dos imprevistos aumenta, né? Eu tenho um filho de 9 anos, o Marco Aurélio, que quem me segue lá no Instagram já encontrou com ele várias vezes, né? E todo mundo vai entrando nessa mesma linha, nessa mesma rotina. Ele tem a rotina dele e aí eu vou adaptando tudo à rotina de todo mundo. No começo é um pouco difícil, mas depois que você vai de pouquinho em pouquinho entendendo como é que tudo funciona, fica fácil. E o pessoal não te chama de metódica. Nossa, minha mãe é muito certinha, né? O Marco Aurélio não fica falando assim, nossa, mãe, mas tem que ser tudo regrado, né? Eles não, eu já aceitaram. Falaram, não, agora a gente tem que rezar na cartilha da Mari. Não, sabe que não, porque assim, ó, não é que eu tenho essas planilhas, mas não sou inflexível, né? Justamente porque eu tenho um período na agenda para os imprevistos previsíveis, eu fico muito tranquila quando as coisas não vão exatamente como eu havia planejado, porque eu já planejei que elas não aconteceriam exatamente no planejado. Né? Então é muito tranquilo. O Marco Aurélio, eu acho que ele já nasceu assim, sendo criado desse jeito, ele já tá tipo, é assim, a vida é assim. Eu acho que ele deve imaginar que todo mundo é assim. Ô Mari, para seguir assim, uma agenda rigorosa, planilhas para tudo, até mesmo para alimentação, na questão de rendimento e tudo mais, eu que te acompanho também sei que você é bem pró, assim como nós, da otimização de tempo, né? A partir do momento que a gente implantou o Astré aqui para nós também, sei lá, 1 ano e meio depois do nosso início de advocacia, a gente percebeu que a gente ganhou muito mais. Naquele tempo que a gente perdia com algum tipo de controle, seja processual, financeiro, vamos supor, 1 hora por dia, essa 1 hora por dia que a gente deixou de perder, a gente investiu em uma produção de conteúdo, ou enfim, alguma outra coisa que deu muito mais dinheiro do que o que a gente estava investindo na otimização. E eu vejo aí a sua casa tecnológica, você substitui as folhas pelo iPad. Como que você pensa nessa questão de otimizar o tempo também? A questão, deixa eu só complementar, a questão é que além, né, de otimizar o tempo, tem uma questão de saúde mental, né? Que você sabe que tem uma ferramenta ali que está cuidando, né? Que você está centralizando ali, então você fica mais tranquilo. Eu vi que você fez até uma enquete, né? Aquele prazo lá contou, tipo, esse prazo, né? Já dá aquele gelo, né? Mas essas ferramentas ajudam a saúde mental, né? O psicológico da gente falar, não, ó, se tá aqui, tá sendo acompanhado, tá tudo centralizado, isso facilita para tocar a vida, tanto aqui no escritório como no particular, né? Pera rapidinho, Mari. Tanto que entra na advocacia 4.0, que foi o tema do Auron Summit, né? E agora se fala em advocacia 5.0, né? Que tem sido comentado. Toda hora vai ter um número novo, que isso daí tá gente, Transformers. A advocacia Transformers agora. Eu não acompanhei muito quais são necessariamente os avanços, mas se fala em advocacia 5.0 tem toda uma explicação, né?
Enfim, eu não vou entrar nem nesses números todos, porque eu ainda tô tentando estudar 2.0. Gente, eu entendo assim que a tecnologia tá aí e a gente pode usar ela a nosso favor para otimizar o nosso tempo. E quando eu falo em otimizar o meu tempo, logo no começo, bem no começo da minha carreira, eu otimizava o meu tempo para ter mais tempo para captar clientes. Eu precisava de clientes. Então, quanto mais eu economizava tempo com algumas atividades, mais tempo eu tinha para ir atrás de novos contratos de honorários, né? Hoje eu já gosto de otimizar tempo para me sobrar mais tempo para fazer outras coisas que me deixam mais descansadas e mais produtiva para a próxima bateria de trabalho, né? Então, o fato é que todo mundo gostaria de ter mais tempo, seja para ler um livro, seja para produzir um conteúdo, seja para ir atrás de um cliente. Ter tempo é, assim, a moeda de ouro, é o que todo mundo quer, né? Sim. E o que eu percebo, assim, que a tecnologia hoje tá aí, super acessível, de verdade, assim, para muita gente. As pessoas às vezes acham que é muito caro, né? Nossa, tá muito distante, mas não é assim. Tá muito mais perto do que muitos imaginam. E ela pode nos ajudar, seja com o sistema Nastrea, seja com uma assistente virtual, né? Eu tenho aqui a Alexa. Aqui pertinho, aqui, que fica aqui. Um robô que faz a faxina da casa. Eu vi o robozinho também. Um iPad que vai estar sempre com você, todas as suas anotações. Isso otimiza tempo, porque às vezes você deixou uma anotação no caderno que fica no escritório, você está no cartório e o cliente pediu aquela informação e você já resolve aquela questão ali de onde você está. Então é organizar e utilizar toda a tecnologia que faz sentido para você, para otimizar esse tempo realmente. E é o que vocês falaram. Quando a gente otimiza tempo, quando a gente otimiza algumas tarefas, né, um financeiro, economiza o tempo que se gastava, você reinveste aquilo em algo que é importante. Sim, mas acho que tá aí, tem que usar. É isso aí, eu realmente as coisas mais legais. Eu realmente sou muito dessa, assim, gosto muito, tipo, a minha escova de dente, eu não sei se vocês já viram a minha escova de dente. Vi, aquela que roda da Oral-B, que faz automático. Ela tem Bluetooth. Você não se sente meio Black Mirror, assim? Mas... Não, eu não me importo. Ela tem Bluetooth e aí ela acessa um aplicativo do meu celular e ela faz uma análise da minha escovação de dente. Todas as escovações de dente que eu tenho são analisadas. O quanto de força eu coloquei no dente, o quanto que eu não coloquei, o quanto tempo eu escovei os dentes, os movimentos, enfim, ele vai fazendo gráficos da minha escovação de dente. Nossa, não, sim. Tudo planilhado, deve ter uma planilha, escovando os dentes. Tem. Aí tem. Mari, muito bom. Mari, essa questão da tecnologia, né? E para quem, assim, não está começando, porque a gente sabe que tem essas tecnologias de ponta. Aí, posso falar uma coisa rapidinho? Pode. Olha só, um mega exemplo de como fazer acontecer de graça na internet. Temos aqui a secretária digital, que escreveu assim, ó, sou assistente virtual. Uau. E aí, a Paula escreveu, que ótimo! Vou procurá-la. No meu ouvido, o que tá aqui, ó? O sonzinho da caixa registradora. As moedinhas caindo. Quanto custou para a secretária digital abordar a Paula? Nada. Ela entrou numa live de advogado que precisa de secretária, que talvez tenha um custo muito interessante, uma proposta de trabalho. Já chegou a utilizar um. E aí ela conversou ali, interagiu, eu tô vendo que ela direto tá comentando alguma coisa, chamou alguém. Tá vendo? Que às vezes é muito mais simples, o pessoal fala, eu tenho que fazer o patrocinado. Não, Paula, a secretária não patrocinou nada e já ganhou o encanto da Paula. Espero que vocês façam um bom negócio, vocês duas, nessa live. Uau, que isso, hein? Tá parecendo um live do Catu lá, como que é? Que arruma emprego. Cato, né? Mari, e para quem está iniciando, né? Igual eu estava falando, um iPad custa caro para o iniciante, né? Enfim, tem outros meios de ser igualmente organizado, mas no micro ali, né? Naquela pessoa que está engatinhando. Você acha que a gestão já é interessante de se preocupar
desde o começo? Ou quando está começando, o negócio é você ter volume, o negócio é você ter trabalho, e isso pode ser ajustado ao longo do tempo? Você acha que isso foi fundamental para você conseguir andar assim nos trilhos? Eu coloquei software jurídico no meu escritório só depois de 1 ano de advocacia, tá? E essa é uma decisão que a pessoa vai ter que tomar de acordo com a reserva financeira que ela fez para o início da advocacia dela, né? Na minha reserva financeira, para o prazo que eu precisava ter dinheiro antes de começar a ganhar dinheiro, eu não tinha condições de dispor ali de R$ 100 por mês para ter um software jurídico. Como eu realmente tenho aqui um monte de gente falando, a Mari mexe bem no Excel, eu realmente mexo bem no Excel, assim, eu monto boas planilhas. Então, eu montei planilhas para cuidar desse começo da minha advocacia. Até porque, gente, no começo da advocacia, diferente do que eu achava quando eu abri meu escritório, que eu já teria, assim, 100 clientes no primeiro mês, as coisas acontecem devagar. E aí é possível que você consegue administrando aquilo. Existem alguns planos, tipo a Aurum agora. A Aurum tá com um plano que a pessoa fica 1 ano de graça. E aí, por que não? Mas na minha época, não tinha acontecido isso. Eu tinha que pagar. E aí, eu precisei segurar um pouco isso e me virar com o que eu tinha. E foi super viável, né? Então, a pessoa tem que analisar a questão financeira. Por quê? O financeiro, como eu sempre falei, é importantíssimo. Você não vai aí se apertar para ter um software jurídico para administrar 5 clientes. Sim. Não faz sentido, né? Então, eu acho que existe um momento em que você deve dar o start em procurar esse tipo de gestão. A não ser que você tenha uma oportunidade como essa que a Aurum está mostrando aí, de um software de graça por esse período. Aí, tudo bem. Aí não tem nem o que pensar. Corre para o abraço e aproveita esse período aí grátis. Mas não era o meu caso, então eu fui para as planilhas que me socorreram muito bem, até que deu 1 ano, e aí eu percebi que a minha memória já não estava funcionando muito bem, que faltava algumas coisas na planilha, que existia um software que iam me ajudar a ganhar tempo, enfim, aí foi onde eu fui pro software. Maravilha. Mari, deixa eu te fazer uma última pergunta aqui, Tá. né? Quando você começou, né, você já pensou no direito imobiliário, você chegou a advogar em uma outra área? Ou Não. se você nunca advogou em nenhuma área? A única, eu diria assim, advoguei em outra área, não advoguei, mas eu fiz serviços de correspondente jurídica. Então, eu fiz audiência trabalhista, mas nunca com cliente meu, né? Sou péssima em direito do trabalho, mas realmente eu precisava de uma estratégia de captação de recurso financeiro rápido. E aí eu optei pelo correspondente jurídico. E fiz alguns serviços como correspondente. Acho que eu fiquei como correspondente uns 6 meses, assim. Então, eu fiz muita audiência para a Azul, companhia aérea, né? Fazendo audiência no juizado especial. Eu fiz audiência para uma empresa, e sempre por correspondente, não era a empresa que me contratava, né? Mas uma empresa que estava em processo de falência e tinha várias demandas trabalhistas e o escritório deles não era da cidade, aí eles me contrataram para fazer todas as audiências trabalhistas, mas era simplesmente chegar na audiência e falar assim: então, excelência, a gente está passando por processo de falência, não tem... Não temos proposta. Muito bom. Eu ia te perguntar isso, Mari, para, assim, quando as pessoas começam a sair da faculdade, não é todo mundo que tem uma área já definida, né? E isso vai sendo definido ao longo do caminho, né? A gente vai fazendo, pelo menos com nós, foi assim. No começo a gente fazia de tudo. Teve uma área apenas que a gente falou assim, ó, a gente não vai fazer porque a gente não gosta, não quer nem contato, que é o direito criminal, o direito penal, a gente nunca fez nada disso, né? Mas dentro das outras áreas, eu acho que a gente no começo fez um pouco de tudo. E aos poucos a gente foi deixando, né, de lado aqueles clientes que apareciam, porque no começo, quando a gente começou, a gente simplesmente fez o que você fez. Abriu o escritório do nada e falou, cadê os clientes? Né? E a gente também ficou um pouco frustrado, né, de que não aparecia assim tão fácil, que era preciso a gente ir atrás deles, né, porque eles não chegariam. Né? Eu tenho um caso, Leandro, que que eu até conto. Eu coloquei o nome da pessoa de Dona Maria. Dona Maria foi uma senhora que estava andando nas calçadas da cidade de Itajaí, tropeçou num buraco na calçada, ralou o joelho. Na direção contrária a ela,
estava passando quem? Minha mãe. Minha mãe, naquele momento, provavelmente estava mais aflita do que eu com o meu início da advocacia. Porque ela, de certo, também imaginou que o escritório ia estar assim, ó, socado de gente. Minha mãe pegou Dona Maria pelo braço e, ao invés de levá-la no hospital para fazer o curativo, que era o que ela deveria ter feito, ela bateu na porta do meu escritório e falou assim: Mariana, olha aqui a Dona Maria. Ralou o joelho. Eu falei: mãe, o hospital é ali na rua ao lado. Ela falou: não, mas eu já tô aqui pensando, você pode processar a prefeitura. Dona Maria apareceu num momento que eu estava muito me questionando se eu tinha feito a escolha certa, se eu estava tomando as decisões certas. Hoje é muito fácil olhar para trás e falar assim: tomei as decisões certas, fiz um bom caminho. É fácil, porque já passou. Mas quando você está vivendo aquilo, você não tem certeza se aquilo vai dar certo. E aí você muitas vezes vai se questionar. E aí, será que tá certo? Será que eu não deveria abrir para tudo? E aí eu tava com medo, com nada de cliente. Enfim, falei assim: então tá, Dona Maria, entra aí. Nossa, Sim. que ódio que aconteceu isso. Aí Dona Maria entrou, assinou uma procuração, assinou um contrato de honorários para que eu entrasse com uma ação contra a Prefeitura de Itajaí sobre um ralado no joelho. Logo eu, advogado do direito imobiliário, conversando com Dona Maria com o joelho ralado. E aí entrei com a ação de joelho machucado, joelho ralado. A ação tramitou até ano passado. Até o ano passado? Até o ano passado. Ano passado eu tive o trânsito da demanda. E aí, no trânsito da demanda, tive êxito. Uau! Incríveis! R$1,90 corrigidos até o dia do trânsito. R$1,90? Que foi o que ela gastou com curativo, com band-aid e com... Danos materiais. Porque danos não deu em nada. Tinha dado em primeira instância, tinha dado R$2.000 de danos. E aí, na segunda instância, virou e foi só para R$1,90 corrigido. E você já resolveu onde vai gastar esse dinheiro todo? Já decidiu? Na verdade, é só 20% do dinheiro todo, né? Seus honorários em cima desse dinheiro todo. Aí, percebe só, gente, analisa isso. Esse processo tramitou esse tempo todo. Ele estava sob minha responsabilidade. Eu tive que fazer audiência. Eu tive uma sustentação oral desse processo. Já pensou? Que sentido fez pegar aquilo? Nenhum. Graças a Deus que logo que a Dona Maria saiu, que eu tive que sentar para escrever aquilo, eu percebi a cagada que eu tinha feito. Sabe? Eu falei: não, eu errei demais. Só que ali eu já tinha me compromissado com ela, eu já tinha um contrato com ela, enfim, aí eu toquei aquilo. Mas logo elaborando a petição inicial, eu já sabia que eu tinha tomado uma decisão errada, que eu deveria continuar seguindo no meu caminho, que eu era boa fazendo contrato, que eu era boa em direito imobiliário e não escrevendo ação pedindo danos para o município por um tombo que a mulher levou, por uma calçada que a prefeitura não cuidou. Que tomara que tenham advogados que façam isso, mas não era eu não tinha que estar naquele local fazendo aquilo. Então, o problema de um advogado abrir um escritório e fazer tudo logo no começo é justamente que às vezes você vai carregar essa decisão por muitos anos. Infelizmente, o começo da carreira do advogado acaba fazendo com que o advogado se venda um pouco em algumas situações pelo desespero, né? Que nem você comentou do correspondente, de fazer audiência para Azul, etc. Hoje em dia, eu não sei como era quando você começou, mas hoje em dia eu tenho reparado, tem pessoas que oferecem 30, 50 reais para a pessoa fazer uma diligência, uma audiência, muitas vezes. Advogado e preposto, às vezes, né? Esse é o combo, né? O advogado e preposto consegue pagar 50 reais porque tem uma alta demanda na região, doutor. O que muitas vezes é mentira também. Essa alta demanda é para convencer aquela pessoa de aceitar. Então, assim, tem o lado da experiência, que quem fizer vai estar ganhando experiência, né? Para que no começo da advocacia isso é válido, mas financeiramente é uma comercialização ridícula, né? Que infelizmente os advogados no desespero, no começo de carreira, acabam aceitando, e isso desvaloriza a classe, porque faz com que aqueles que ofereçam isso
se sintam mais confortáveis em sempre oferecer, né? Porque se um não aceitar, o outro vai aceitar. Mas é complicado. Às vezes, Eu né, não passei não por isso, não. Assim, é obviamente que eu recebi propostas super indecentes de valores muito baixos quando correspondente. Mas eu adoro falar um não, né? Eu adoro recusar coisas. É muito fácil Às tirar vezes um não da minha boca. Então eu só dizia não. Às vezes o não, né, é a melhor coisa que você pode dizer e às vezes até ouvir, né? Às vezes um processo, a gente tem, no começo a gente pegou alguns processos exatamente disso, de problema com o celular, aí vai lá no jack, troca o celular, faz um acordinho, você gasta e não consegue, né? Você não vê, né, a advocacia deslanchar, que você fica ali só fazendo essas minúcias, né? E hoje a gente consegue olhar e falar, nossa, que bom que a gente falou, ó, a gente não faz mais isso aqui não é mais legal. Por mais Porque que... correspondência é um trabalho temporário, né? Tem começo, tem hora pra começar e tem que ter hora pra terminar. Por isso que eu falei, eu entrei e fiquei 6 meses. E eu não aceitava qualquer coisa. Eu ganhava os os contratos de correspondente na desorganização do contratante, sabe? Ele não sabia para quem mandava, né, as propostas. E assim, ó, eu recebia muita ligação, tipo, 8 horas da noite. Sabe, Nossa, meu celular desespero. sempre ficava colado em mim depois das 6, porque aí muito correspondente não atendia mais o telefone, e eu atendia, e às vezes a Azul, o escritório que cuidava da Azul, me contratou e me conheceu dessa forma. Me ligou, tipo, um dia, 8 horas da noite, e falou assim, doutora, pelo amor de Deus, eu tenho uma audiência amanhã. E eu não estou conseguindo falar com ninguém. Quanto que a doutora cobra? Eu falei, quanto que eu cobro? Eu cobro X. Não, tudo bem. E aí eu falei, bom, agora eu tenho uma chance de mostrar um trabalho de correspondente super legal. E aí eu já contei em vários lugares, né? Aí eu fiz uma estratégia e eles gostaram muito do trabalho que eu fiz para eles. E aí depois disso eles nem ofertavam mais para outros. Até o dia que eu falei, ó, não pego mais, eles ficaram me contratando, independente de ofertas bem mais baratas do que a minha. Ô Mário, lá no comecinho você acredita que teve inclusive um escritório que contratou a gente, mas foi bem no comecinho mesmo, para fazer audiências, e tinha até bastante. E conseguiu ser inadimplente, um escritório foi inadimplente com o outro. Eles pagavam assim, tipo, a gente fazia 10, eles pagavam. Chegou uma época que simplesmente pararam de pagar. Ai, absurdo, né? Assim, a gente leva isso, né, como, assim, uma experiência, né, porque, assim, cuidar do processo, principalmente quando a gente saiu e simplesmente abriu o escritório, não tínhamos experiência, né, anterior nenhuma. E foi muito bom fazer essa correspondência por um período ali, pela experiência, né. Isso não deixou a gente, de maneira nenhuma, ricos, né, mas foi uma forma de ter contato com um processo que não era nosso, de ter uma vivência ali da sala de audiência, né, uma experiência que a gente leva e que simplesmente a gente parou mesmo, mas eu acho que isso foi válido mesmo. Tudo que a gente fez, assim, por mais que tenha umas coisas absurdas, mas eu falo, ó, a gente só consegue falar disso porque a gente já fez isso, né? Então, é legal aprender com o erro do outro, né? É muito mais fácil para alguém aprender com o erro do outro, sem precisar errar, né? Então a gente dá palestra, a gente vai fazer palestra, no nosso curso também, a gente fala isso, porque a gente pode falar com propriedade porque aconteceu com a gente. E talvez a gente ajude para que não aconteça com o outro. Ó, fique esperto em tal situação, porque pode acontecer sim, e só vai aprender na prática, então que seja como o erro dos outros, né? É verdade. Exatamente. Pessoal, para quem está perguntando aí se a live vai ficar salva, a gente vai salvar ela aqui por 24 horas, mas depois ela vira um podcast. Pois eu aviso vocês aí, Marco Amari, que ela sai, né? A gente vai editar, a nossa equipe vai editar aqui e vai ser lançado lá no Spotify, Deezer, enfim, nas maiores plataformas. Mari, seguinte, para quem está começando aí, indica um livro que você acha que é extremamente válido para quem está na advocacia, para quem está ali nos primeiros passos. Fala, leia esse livro aqui que eu acho que você já vai conseguir ter alguns insights, algumas ideias. Ô Mário, e nós temos 1 minuto e 50 de live, vai já? Então, só para sem querer acelerar, mas já acelerando. Eu tenho um livro, eu não lembro bem o nome dele. Eu acho que não é o Código da Vida. Deixa eu falar para vocês no Instagram ele, porque eu vou pegar. É um livro maravilhoso que fala sobre negociação, advogados, como advogados precisam entender de negociação, entender a relevância da nossa atuação, a nossa forma de atuar. Mas deixa eu pegar o nome do autor eu falo lá no Instagram. Então, nesse minuto final aí, pra gente se despedir, obrigado mais uma vez por ter aceitado esse convite. Pra gente foi uma honra, a gente percebe que a gente não te via muito em muitas lives, mas a gente falou, vamos convidar
Porque pra gente vai ser enriquecedor se ela falar sim, bem. Se ela falar não, fazer o quê? Felizmente você aceitou e pra gente foi de grande valia. Obrigado, viu? Gente, muito obrigada pelo convite. Espero que o podcast saia logo pra gente compartilhar aí com mais gente que não pôde participar. Muito obrigada a todo mundo que veio aqui participar da live. Foi muito legal, muito agradável esse bate-papo. Eu espero que tenha te ajudado. Sem dúvida alguma, foi aí uma live cheia de conteúdo, cheia de ideias. Espero que coloquem tudo em prática, certo? Foi mesmo, Mari. Muito obrigado. Beijão Nos aí vemos pra na vocês. próxima vez. Até mais, Mari. Até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado quem assistiu a gente também, ficou com a gente aí. A live vai virar um podcast, como a Mari falou, e é isso aí. Vão lá no feed, a gente vai postar uma foto agora para falar o que vocês aprenderam, do que vocês mais gostaram da live aqui com a Mari. Não, eu vou lá para comentar os comentários, hein? Vai lá. Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau.